Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos dar início ao nosso culto desta manhã. Devemos estar bastante animados, alegres, na presença do nosso Deus, não é? Não poderíamos estarmos de outra forma. É com alegria, é com prazer, poder voltar aqui, junto com os irmãos, como eu falava ali com o diácono Ariel, já estou profetizando, viu, irmão? Que é uma raridade a gente estar todo mundo juntos, aproveitar os momentos desse tempo tão corrido que nós temos no dia a dia, né? E esse momento de estarmos aqui nesta manhã, reconhecendo que hoje é o dia do Senhor, não é? É um dia que o crente deve estar na igreja. O crente deve estar na igreja. Crente, os irmãos entendem quando a gente coloca essa palavra crente. Crentes que reconhecem o seu Deus, que deve ser adorado, exaltado, reverenciado, porque Ele assim o merece. Então, o salmista já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não é? Porque este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar, né? Pedir a bênção do nosso Pai Celeste. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, na Tua presença, a Tua igreja se encontra agora, buscando a liberação do Teu Santo Espírito, para vir, para adentrar o nosso coração, para trazer para a nossa mente sabedoria, entender cada vez melhor o que o Senhor quer que nós façamos, o que o Senhor quer que nós sejamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, um Deus perfeito como o Senhor é, mas o Senhor nos ama, é um Deus de amor. Na nossa condição de imperfeitos, humanos, mas o Senhor olha para nós e vê que nós podemos Te adorar na nossa limitação. Mas pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos deixe aptos, que o Senhor nos deixe nesta condição de poder Te adorar como o Senhor merece, como o Senhor quer. Por isso, meu Pai, desfaz de nós toda impureza, desfaz de nós todo pensamento que muitas vezes atrapalha a nossa concentração aqui, nesse momento de estarmos Te adorando, que ele possa estar ausente da nossa mente nesse momento aqui. Por isso, Pai, em nome de Jesus, queremos que o Senhor coloque condições, queremos que o Senhor, Pai, nos dê possibilidade, ó Deus, de fazermos o que o nosso coração deseja, mas que alcancemos esse objetivo, que é Te prestar um culto sincero, um culto em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, abra a sua Bíblia, se coloque de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Salmo 99, nós vamos ler o Salmo 99 de forma alternada e vamos também ler o Salmo 100. Só que o Salmo 100 nós vamos ler todos juntos. Salmo 99 vamos ler alternado. Santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. És Rei poderoso que ama a justiça, Tu firmas a equidade,
executa juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é santo ao Senhor nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem o fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos orar. O presbítero Davi vai estar fazendo uso de uma oração de louvor e exaltação ao nosso Deus nesse momento. Nosso amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, o Teu santo nome. Celebramos, ó Deus, as Tuas maravilhas, celebramos a Tua santidade, a Tua magnificência. Tu és o Deus único, vivo e verdadeiro, o Deus eterno, o Deus que a tudo criou e a tudo mantém, segundo o conselho de Sua sabedoria. Pai amado, nós queremos Te bendizer o Teu nome, bendizer, ó Deus, o Teu santo nome, porque Tu és o nosso Deus, o Deus em quem nos alegramos, a quem servimos, o Deus diante de quem nos prostramos e adoramos em espírito e em verdade, o Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Pai bondoso, nós queremos exaltar os Teus grandiosos feitos. Toda a criação se manifesta, ó Deus, do Seu jeito, na Sua forma, celebrando, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua magnificência. Tu és o Deus supremo sobre todas as coisas. Não há Deus como o Senhor, não há Deus além de Ti. Tu és único e merecedor de todo louvor e de toda adoração. Recebe, ó Deus, todo o nosso culto, como expressão da nossa alegria, do nosso contentamento, em estar diante de Ti, o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai bondoso, por nos trazer à Tua casa, por nos privilegiar em estarmos diante de Ti, cultuando o Teu santo nome. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós a Ti oramos. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos, vamos louvar ao nosso Deus com o hino. Sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo, guiando com seu imenso poder. Todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo e vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Isso
suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado, invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Não é dos fortes, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Irmãos, nós vamos ouvir da palavra do nosso Deus em Malaquias, capítulo 3, versículos de 6 a 12, esses registro importante para a igreja do Senhor. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não vos guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A nossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então, meus amados, nós vamos ter a oportunidade de dizimar ou ofertar. Quem se preparou para isso poderá fazê-lo depositando aqui no gasofilácio. Enquanto isso, vamos louvar ao nosso Deus com cânticos espirituais. Coloquemos-nos de pé. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou
devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom pertence a Deus. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. E é esse Deus que nós louvamos, adoramos, cantamos a Ele canções de louvor. Continuemos cantando. Surge um novo dia, eu canto a ti uma nova canção, e seja o que for que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Seu nome adorarei, bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor sempre paciente, tu és fiel, grande é o seu coração, tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Seu nome adorarei, bendiga todo o meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por toda eternidade. Eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao
Seu nome adorarei. Amém. Amém. Seu nome adorarei. Irmã Marcele vai estar orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo e consagrando dízimos, ofertas que foram trazidas aqui para serem bem aplicados na casa do Senhor. E ore também pelo pastor, qual estará trazendo a palavra de Deus nesta manhã. Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós queremos te exaltar, Senhor, e glorificar o teu santo nome. Gratos por nos permitir, ó Deus, este momento de dizimar, de ofertar. Agradecer, Senhor, por tuas bênçãos, por teu cuidado. Agradecer por cada dízimo, por cada oferta, Senhor, aqui depositado. Pedir que o Senhor os consagre e que seja usado somente para a honra e para a glória do teu santo nome e o bom andamento, ó Deus, da tua obra. Queremos desde já agradecer pela vida dos dizimistas, dos ofertantes e suplicar as tuas bênçãos, ó Deus, sobre aqueles que ainda não podem fazer. Te pedimos também pela vida do pastor, que a palavra aqui, ó Deus, pregada, traga edificação à vida da tua igreja, fortalecimento na fé e que a cada dia, ó Deus, nos mantenha firmes em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tua presença em nosso meio. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela vida da tua igreja em Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentado, irmãos, passo a palavra para o pastor Gladys. Irmãos amados, vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo de número 3, de 1 a 14. Gálatas 3, de 1 a 14. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar?
Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Irmãos, temos refletido nessa epístola de Paulo a Gálatas e já percebemos que, desde o início, Paulo tem tratado um sério problema. É a ideia de que tinham os judeus incultado na mente dos gentios, e quando eu digo gentios e judeu, gentil é todo aquele que não é judeu. Então, os judeus, falsos mestres, na igreja da Galácia, tinham incultado na mente dos gentios que a salvação pregada pelo apóstolo Paulo em Cristo Jesus era insuficiente. Então, eles precisavam, além de crer em Jesus, precisavam fazer algo mais. E o que seria esse algo mais? Os judaizantes ensinavam que esse algo mais era a submissão à lei de Moisés. Então, além de crer em Cristo, eles precisavam, sobretudo, ser circuncidados. No Antigo Testamento, o símbolo do novo nascimento, da aliança de Deus com o seu povo, era a circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão foi substituída pelo batismo. E os judaizantes, que eram falsos mestres, eles então ensinavam que, primeiro, Paulo não era apóstolo, ele não estava credenciado porque não foi chamado como Jesus havia chamado os demais apóstolos, e, por consequência, o evangelho de Paulo não deveria ser obedecido à risca. Era necessário que a igreja da Galácia também fosse circuncidada. Paulo, então, surge e diz que esse evangelho que estava sendo pregado pelos judaizantes, na verdade, não é um evangelho genuíno. E que os judaizantes ou qualquer outra pessoa que viesse pregar um evangelho diferente daquele que o apóstolo Paulo pregou aos Gálatas, essa pessoa deveria ser considerada maldita. Era o caso dos judaizantes. Então, a ideia dos judaizantes era: olha, não é só a graça, precisa de Jesus e de algo mais. Paulo dizia: não, Jesus Cristo já pagou, ele já obedeceu perfeitamente à lei de Deus. É pela fé em Cristo que nós somos salvos. E aí, irmãos, nós viemos observando tudo isso aí ao longo desses 2 primeiros capítulos, mas agora, no terceiro, Paulo é incisivo especificamente com os irmãos da igreja da Galácia. Ele vai chegar aqui a chamá-los, está traduzido no texto como insensatos, mas a ideia é desmiolados. Sabe, nos termos que a gente às vezes quer falar com alguém que a pessoa parece estar fazendo algo de alguém que não tem sanidade mental, a gente diz: você não tem juízo, não. É uma palavra dura. Paulo vai começar exortando os irmãos da igreja da Galácia, aí dos versículos de 1 a 4. Vejam só, irmãos, o que ele diz. Ele já começa com uma palavra bem elegante: ó Gálatas insensatos. Eu fico imaginando se um pastor chamar uma igreja hoje de insensata, o que é que não acontece com ele? Ele chegar no púlpito e disser assim: vocês são insensatos. Paulo vem, fala para a igreja a qual ele plantou, dizendo: vocês são insensatos. E eu volto a dizer, a ideia é: vocês são desmiolados. Parece que vocês não têm massa cefálica. E por que Paulo usa uma palavra tão dura com a igreja? Ele vai explicar. Ele diz assim: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ele está fazendo uma pergunta: vem cá, quem enganou vocês, considerando que Jesus foi apresentado a vocês crucificado? Ele está se referindo à mensagem que ele pregou à igreja. Quero apenas saber isto de vós:
recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma outra pergunta. Vem cá, vocês receberam o Espírito Santo pela pregação do Evangelho, pela pregação que vos chegou apresentando Cristo crucificado, ou foi pela obediência de vocês à lei de Moisés? Nós temos aqui, irmãos, uma pergunta retórica, porque os Gálatas sabem a resposta para isso. Os Gálatas receberam o Espírito, receberam a fé por meio da pregação de Paulo e não por meio da obediência à lei. Então ele segue, verso 3. Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. É a terceira pergunta que ele faz. O que é que ele está dizendo? Vocês ingressaram na fé por meio da pregação. Vocês conheceram a Jesus Cristo por meio da fé nele. Então, vocês chegam ao conhecimento da salvação por meio da pregação. Mas o que é que vocês querem agora? Vocês querem ser santos pela obediência à lei. É o que Paulo está dizendo. Vocês conheceram a Cristo por meio da pregação. Então, vocês reconhecem que são salvos mediante a fé de Cristo. Mas agora vocês querem ser santos mediante a obediência da lei. Ou seja, é como se vocês estivessem dizendo que não dependem da graça de Deus. Porque se alguém busca obedecer à lei para ser santo, desculpa, irmãos, essa pessoa está dizendo, eu sou santo com base na força do meu próprio braço. Eu não preciso da graça de Deus. É como se Paulo estivesse chamando a atenção deles no sentido de dizer, vocês até reconhecem que precisaram da graça de Deus para a salvação, mas para a santificação vocês acham que pode ser com base na sua força. Vocês estão errados. Vocês estão desmiolados. Vocês são insensatos. É o que Paulo está afirmando aqui, irmãos. Aí ele, no verso 4, ainda nesse clima de exortação, ele diz assim, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está usando o mesmo argumento. Vem cá, a salvação que Deus operou entre vocês foi pelas obras da lei ou foi pela pregação do Evangelho? Observem que ele está seguindo o mesmo raciocínio, apontando então o comportamento da igreja da Galácia como sendo um comportamento insensato, um comportamento de gente desmiolada. O que é que a gente aprende, irmãos, até esse momento? Primeiro, a salvação, ela é pela graça de Deus. Então, nós cremos pela fé em Cristo e somos justificados. A fé, ela não é um fim. A fé é um instrumento, ela é um caminho. Então, como alguém será justificado em Cristo? Crendo no Senhor pela fé. Mas o fim não é a fé. O fim é o sacrifício vicário do Senhor Jesus. Mas como é que chegamos até lá? Pelo caminho chamado fé. Então, pela fé, crendo em Cristo, é imputada a nós a justiça dele. E isso todos nós sabemos que é fruto da graça de Deus. Ou seja, esse é um favor que Deus concede a pessoas que não merecem. A bem da verdade, ninguém merece. Mas é uma força de expressão. É um favor que Deus concede a pessoas que não merecem. Só que a vida cristã não recebe da graça de Deus apenas para a salvação, mas para a manutenção dessa vida cristã e para o aperfeiçoamento dela. O que é que nós estamos falando aqui? Sobre santificação. Então, quando Deus nos resgata para a salvação, Ele então nos tirou da lama. Quando Deus nos santifica, Ele está retirando a lama de nós. Ele nos salvou, nos retirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou da lama do pecado. Quando Ele está nos santificando,
Ele está retirando agora aqueles resquícios de lama de nós. Então, tanto a salvação quanto esse aperfeiçoamento na fé, esse crescimento espiritual, também depende da graça de Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque é o que o texto está ensinando. A pregação deve dizer o que o texto ensina. Qual era o pensamento dos Gálatas? Eu fui salvo aqui, mas agora é comigo, viu? Pode deixar que eu vou fazer bem feito. Paulo está dizendo, olha, vocês precisaram da graça lá e precisam da graça aqui. Ou seja, de ponta a ponta é graça de Deus. O profeta Jonas disse, a salvação ao Senhor pertence. Então, do início ao fim, Deus resgata os seus, vai santificá-los. Obviamente que nós não estamos aqui anulando a responsabilidade do homem no processo, no progresso da santificação, tá? Para que no final esse homem seja glorificado. Mas a graça de Deus, ela está aí, irmãos, regando todo esse processo, toda essa caminhada da salvação. Eu lembro de uma pregação que eu ouvi, até de um irmão que fez seminário comigo, foi na capela do seminário, e ele usou uma expressão que, se eu viver 100 anos, eu não vou esquecer. Era um sermão de prova, e geralmente os alunos estão muito mais atentos à técnica que está sendo aplicada no sermão que a própria devoção que o sermão traz. Mas ele falando nesses termos, nesse sentido que eu acabei de apresentar aos irmãos, mostrando aos seminaristas a dependência da graça de Deus, ele dizia algo mais ou menos assim, porque isso, irmãos, tem 20 anos que eu ouvi. Ele dizia algo mais ou menos assim, irmãos, a graça de Deus, ela está estendida sobre as nossas vidas, é da salvação até a eternidade. E não podemos achar que nós dependemos da nossa própria força, porque basta, a expressão foi essa, basta Deus retirar a mão de sobre as nossas cabeças, que todos nós caímos. Foi essa expressão que ele usou. Basta Deus retirar a mão de sobre a nossa cabeça, que ninguém permanece de pé. Então, Paulo ensina que é graça de ponta a ponta. E a gente precisa, irmãos, entender isso e crer nessa verdade, porque isso nos faz, ou isso nos chama a humildade. Isso nos chama a humildade. Porque, veja só, quando você depende de alguém, você é arrogante ou humilde com essa pessoa? Você é humilde. Gente falsa, por exemplo, como é que gente falsa lida? Quando não depende de você, aí o falso fala mal de você, o falso pratica o mal contra você, mas quando ele precisa, como é que ele faz? Mulher, você está bem? Perceberam? Que o comportamento ele muda abruptamente. E por que isso acontece? Porque agora ele precisa de você. Ela não pode ser arrogante. Ela agora precisa ser humilde com você, porque ela está dependendo de um favor seu. Agora venha e pense comigo. Se nós aprendemos, entendemos e cremos que toda a nossa salvação, inclusive o período que nós vivemos sobre essa terra, estamos num processo de santificação, depende da graça de Cristo, é advinda da cruz de Cristo. Quando é que nós vamos nos arrogar ou nos arvorar da nossa fidelidade a Deus? Eu sou fiel. Quando é que nós vamos fazer isso? Veja só, eu não estou dizendo que não devemos buscar ser fiéis a Deus. Não entenda uma coisa com outra. Nós devemos temer o nome do Senhor e devemos, em resposta causada pela salvação, observar a palavra do Senhor para que não pequemos contra Ele. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Mas a questão é,
por mais piedoso que um homem ou uma mulher sejam, entendendo que eles só estão de pé mediante a graça de Cristo, quando esse homem chegaria, bateria no peito e diria: eu sou fiel a Deus, eu temo a Deus, mas aquele irmão não, aquele é um pecador, ele precisa se converter. Pare e pense, quando é que isso vai acontecer? Nunca. Se ele compreende que ele depende totalmente da graça de Deus, ele nunca vai se arvorar ou se arrogar da sua suposta fidelidade ao Senhor. E isso é bom porque evita que sejamos uma igreja legalista. Por muitas vezes, irmãos, e de muitas maneiras, nós temos ouvido que a lei de Deus, ela é um espelho. Quando nós nos olhamos, percebemos a nossa deformação, percebemos que estamos deformados espiritualmente, percebemos o quanto somos desqualificados diante das exigências que Deus faz. E qual o resultado disso? Bom, se for crente, o resultado disso é o seguinte: é realmente só Jesus Cristo para ser o varão perfeito, para cumprir perfeitamente essa lei de Deus. E quando nós chegamos a esse entendimento, Cristo nos traz de volta a sua lei e diz: eis o meu caráter expresso. Aí você para e pensa: bom, se a minha missão é me parecer com o meu Senhor, então agora eu volto à lei, não para a salvação, mas porque eu sou salvo. Ou seja, já que nascemos de novo, não devemos viver na prática da mentira, da falsidade, da inveja, do adultério, do furto, da negligência com relação ao dia do Senhor, e daí por diante. Então, Paulo faz essa correção, e ele agora vai usar 3 argumentos, irmãos. O primeiro está ligado a Abraão, o segundo está ligado ao legalista, e o terceiro está ligado ao próprio Jesus Cristo. Vejam os argumentos que Paulo usa, verso de 6 a 9. Já que para o judeu, Abraão era o pai, não é, deles, o judeu considerava Abraão seu pai. Vejam o que é que Paulo vai dizer. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, Abraão foi considerado justo porque ele creu, não é porque ele praticou, não é porque ele se submeteu à lei. Observem, verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ele está dizendo, tanto Abraão quanto todo aquele que creu. Abraão creu no Messias e recebeu de Deus a sua justiça. Os filhos de Abraão são filhos de Abraão porque creram em Cristo. Verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho em Abraão, dizendo o quê? Em ti serão abençoados todos os povos. Quem são os povos, os homens, as mulheres que receberiam de Deus a sua justificação? Aqueles que creram nele por meio da fé, e não aqueles que com a força do seu braço disseram, vou obedecer à lei para ser salvo. É isso que Paulo está ensinando aqui. E esse é o primeiro argumento. Tanto Abraão quanto os seus filhos receberam a justificação em Cristo Jesus pela fé. Mas os gálatas estão pensando, mas não é só a fé, eu preciso também me submeter à lei de Moisés, senão não serei salvo. Paulo está dizendo, está errado. Lembrem de Abraão, ele é o pai da fé. Olhem para ele, vejam como ele foi justificado. Segundo argumento que Paulo vai usar agora, versos 10 a 11. Diz assim, de modo que os da... 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito,
maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. O que é que Paulo está dizendo? Olha, todo mundo que diz que vai ser salvo pela obediência à lei, eles estão se submetendo a ela. E sabe qual é a consequência? Eles não vão obedecê-la, porque eles são incapazes de obedecer a lei perfeitamente. E o que é que vai acontecer com eles? Eles vão se tornar malditos. Por que vão se tornar malditos? Porque não cumpriram perfeitamente a lei que Deus exige. Aí olha agora o que ele vai dizer, verso 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Me parece que Paulo está sendo irônico aqui. Em que sentido? Ele está dizendo, olha, quem resolver ser salvo pela obediência à lei, se prepare, porque por ela você viverá. Mas o próprio Paulo sabe que é impossível o homem ser salvo pelas obras, pela obediência à lei. É como se ele desse um ultimato, olha, vocês não acham que serão salvos pela obediência de vocês? Vocês não acham que podem ser obedientes a Deus, no sentido de se tornarem dignos da salvação? Vocês não pensam a isso? Pois bem, boa sorte. Façam isso para vocês verem. Em outras palavras, vocês vão se tornar malditos. Irmãos, talvez isso para alguns dos nossos irmãos esteja parecendo um pouco estranho, porque a gente tem muitos novos convertidos na igreja. Pastor, às vezes eu fico confuso quando eu vejo o senhor falar fé, graça, lei. A lei não é lei de Deus? Porque quem se submete à lei se torna maldito? Porque por ser incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, recebe a maldição que a lei traz à vida de todos os infiéis. E por que em Cristo nos tornamos benditos? Porque Ele, que é o varão perfeito, cumpriu perfeita e cabalmente a lei de Deus. Então, quando nós cremos em Cristo, é imputado sobre nós essas bênçãos. Que bênção? A bênção dele haver sido morto pelos meus pecados, dele haver ressuscitado para que no último dia eu ressuscitasse, a bênção de que ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, portanto, só ele é justo, mas a Bíblia vai chamar de justo todo aquele que crê em Cristo. Por quê? Porque se creu em Cristo, Cristo cumpriu perfeitamente a lei de Deus no meu e no seu lugar. Eu espero ter lhe ajudado agora, para que não fique um emaranhado na sua cabecinha e você fique sem entender. Então, o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é colocar a lei de Deus no devido lugar. Ele não está aqui se opondo, ele não está dizendo, olha, a lei é má, a lei deve ser desprezada. Para a salvação, a lei não serve, porque a lei não vai salvar homem nenhum. No entanto, nós temos os 10 mandamentos e sabemos que esses 10 mandamentos continuam sendo a referência de um varão perfeito para a igreja de Cristo. Mas ela vai lá observar a lei de Deus com que propósito? Com o propósito de, respeitando-a, fazer em reflexo ao novo nascimento. Agora, o que eu acabei de explicar aos irmãos, Paulo vai dizer. É o terceiro argumento que ele usa. O primeiro foi Abraão, o segundo argumento foi, olha, quem quer viver pela lei vai se tornar maldito por ela. Vejam agora o terceiro argumento, é o de Jesus Cristo. Ele diz assim, verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que Jesus nos resgatou da maldição da lei? Porque ele sofreu essa maldição, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Vocês eram os amaldiçoados pela lei. Mas por que Jesus resgatou-nos dessa maldição? Porque ele se fez a maldição em nosso lugar. Porque está escrito, olha lá, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro.
Então, a morte do Senhor Jesus, a morte daqueles que morriam na cruz, era considerada uma morte amaldiçoada. Era morte cruel. Diferentemente, por exemplo, irmãos, de alguém que morre na guilhotina. Uma morte na guilhotina é uma morte misericordiosa, comparada à morte na cruz. Aí você vai perguntar por quê? Eu sei que o exemplo que eu vou dar não é nada agradável, mas você vai entender com facilidade. Se alguém dissesse assim a você, você prefere morrer instantaneamente, imediatamente, ou morrer aos poucos? O que é que você diria? Você diria, bom, já que eu tenho que morrer, mate logo. Que seja logo, imediato, eu não quero nem sentir dor. A guilhotina é a morte que decepa a cabeça, o corpo ainda se bate ali por alguns instantes, mas está resolvido. Está resolvido. A forca é uma morte que a pessoa, estou falando execução de pena, viu, irmãos? Eu não estou falando forca num sentido de suicídio, para que ninguém me entenda mal. Observem, qual é o contexto que a gente está falando aqui? A gente está falando um contexto de execução de pena. O Império Romano foi executar pena em Jesus. Como ele executou? Morte de cruz. É isso que eu estou falando. A forca, a pessoa está lá, está pendurada, e de repente é tirado o calço, a pessoa cai. Então, no solavanco da corda, já quebra logo o pescoço. Pronto, morreu. O corpo vai se debater ali um pouco, mas já foi, morreu logo. Vamos para a cruz? Quantas horas Jesus levou para morrer? Você sabe? Eu vou lhe dizer. Aliás, isso foi pregado recentemente, no domingo aqui, o domingo que nós conhecemos popularmente como domingo de Páscoa. Isso foi pregado. Jesus foi pendurado na cruz 9 horas da manhã. Foi o horário que Jesus foi pendurado na cruz. Que horas ele deu o último suspiro? Meio-dia. 10, 11, 12. 3 horas ele levou para morrer, sangrando, agonizando, suando, tendo hemorragia. 3 horas agonizando até morrer. Por que disso? Porque a morte de cruz era a morte amaldiçoada pelo império. Então, quem ia à cruz era o pior criminoso. E isso, irmãos, dá para fazer uma analogia com a realidade que Jesus sofreu. Não porque ele fosse criminoso ou que ele fosse digno daquela pena. Mas quando ele se faz maldito em nosso lugar, significa dizer que a descarga que ele recebe em razão do meu e do seu pecado faz com que ele se torne amaldiçoado. Ele receba o pior castigo possível que o império pudesse aplicar a ele. Somado a isso, nós temos então o Senhor se distanciando quando ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Ele está sofrendo a morte da cruz e o distanciamento do Pai dele. Isso nos faz refletir sobre a gravidade do pecado. A gravidade do pecado. O nosso pecado levou Deus à maldita cruz. As minhas e as suas mazelas sacrificaram a vida de Deus em Cristo Jesus. Quem estava naquela cruz foi Deus encarnado. Não era um mero homem, um homem qualquer. E se fosse um homem qualquer, não resistiria à descarga da ira de Deus. Isso nos deve, irmãos, de fato, parar um pouco e pensar assim, meu Deus, que graça, que doce graça, porque eu não tinha condições por mim. Outro em meu lugar também não poderia. Só Deus para suportar a descarga da sua própria ira. Por isso que Deus não deu a nós chances de sermos salvos com base em nossa capacidade. Ele fez muito melhor. Ele nos deu logo Jesus Cristo, porque aí resolveu definitivamente o nosso problema. Os pecados que você cometeu no passado estão pagos. Os pecados do presente estão pagos. E até os pecados que ainda não foram cometidos também já foram pagos na cruz. É uma bênção ser crente ou não é?
Ser crente é a melhor bênção que Deus já fez na sua vida. Pena que muitos de nós não reconhecemos isso. Mas é a melhor bênção que Deus nos deu. Foi Cristo Jesus. Foi a fé para que crescemos nele. Verso de número 4, ele vem e diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. É a lição que Paulo traz então à igreja da Galácia. Em outras palavras, Paulo dá um cala-boca, tanto nos falsos mestres, que ensinavam que precisava ser pela fé em Cristo e mais alguma coisa. Paulo está dizendo: vem cá, vocês receberam o Espírito pela obediência à lei ou só pela fé em Cristo, pela pregação? Abraão, que é o pai de uma grande nação, ele foi justificado pela obediência à lei ou foi justificado também somente pela fé na sua redenção que estava no Messias? Aí Paulo vem e diz: se alguém quer ser salvo pela lei, se prepare, porque não será salvo e se tornará maldito. E agora ele finaliza dizendo: Jesus Cristo se fez maldito por nós. A salvação nos alcançou por meio da pregação. Nós temos fé que Ele, e tão somente Ele, em outras palavras, é absolutamente suficiente para nós. Amém, irmãos? Amém. Espero que os irmãos tenham sido edificados. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos ilumina a mente e o coração, faz com que as escamas dos nossos olhos caiam e a gente enxergue com clareza, com nitidez, mediante a iluminação do teu Espírito, a tua verdade santa, e não vivamos escravizados por aquilo que muitas vezes é ensinado. Faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, faça aquilo outro. É fato, sim, Senhor, que devemos esconder a tua palavra no coração para não pecarmos contra ti. Mas isso porque nascemos de novo. Porque de modo amoroso tememos ao Senhor. Respeitamos a tua santidade e somos chamados a nos assemelhar com o caráter do nosso irmão Jesus Cristo. Mas não podemos negar, Senhor, que dependemos inteiramente da tua graça, da graça advinda da cruz. Necessitamos do teu auxílio, da direção do teu Espírito. Necessitamos da condução do Espírito Santo, para que dia após dia, Senhor, nos assemelhemos mais ao nosso Salvador, mas pela tua graça, porque o Senhor tem nos levado a isso, tem produzido em nós fome e sede do teu reino e da tua justiça santa, não com a força do nosso braço, Senhor. Somos fracos, vamos transgredir, vamos cair. Muitas vezes, se assim fizermos, não vamos agir com humildade, mas com arrogância. Vamos chegar ao ponto, Pai, de achar que podemos dar uma ajudinha na salvação. A salvação ao Senhor pertence, como disse o profeta Jonas. O que nos cabe é adorar o teu santo nome e proclamá-la, porque fomos alvo da tua doce graça. O que nos cabe é amar com toda a intensidade do nosso ser ao Senhor. Porque se amamos ao Senhor verdadeiramente, os nossos olhos estarão voltados para o caráter de Cristo. E entenderemos que só o fato de precisarmos nos parecer com Ele nos afastará dia após dia da prática do mal. Porque Ele é santo, perfeito, inerrante, jamais cometeu pecado. Ele é Deus, é o nosso Salvador,
em nome de quem nós também te oramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.